Hoje a nossa conversa é com o título Brasil, campeão mundial em ansiedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, lá pelos idos de 2017, foi constatado que o Brasil está no ranking de primeiro lugar em ansiedade, atingindo aproximadamente 9,3% da população brasileira com sintomas diagnosticados de ansiedade. Isso levando em conta as pessoas que foram atendidas pelo Sistema Único de Saúde ou em algum tipo de atendimento particular na área médica. Imagine o resto. Um país com quase 55% da população dentro da faixa da pobreza, da miséria, com risco alimentar, que sequer consegue fazer uma consulta no sistema de saúde. Esse índice, se formos medir, de fato, é muito maior. E olha que para nós vendeu-se a ideia de que o Brasil é um país abençoado por Deus e bonito por natureza, e que por aqui não existe tristeza. Uma falácia. O Brasil, ele neste ranking, mostra que estamos fora da realidade. Porque a ansiedade é o sintoma que nos coloca para fora do nosso cotidiano, para fora de nossa realidade, nos projetando para o amanhã que não existe. Não adianta pensarmos a ansiedade apenas neste viés das questões individuais e pessoais. Nós temos que entender que ela é reflexo, é um sintoma de uma conjuntura nacional. Uma atual conjuntura sem perspectivas, com baixos investimentos na juventude, na educação, e se o jovem pode estudar, sem perspectiva de emprego. Um país em crise de identidade política e em crise de identidade cultural. E aí, nós vamos perceber que com esse sintoma da ansiedade, nós temos uma população que está acima também do seu peso. Quase 60% da população brasileira está acima do seu peso normal. Tem indícios de obesidade. E a obesidade faz parte também, essa necessidade de comer sem se organizar de forma alimentar, faz parte do sintoma da ansiedade, que aí eu vou tentar bloquear a ansiedade pelo comer. E também a depressão, porque um país que é campeão de ansiedade, com certeza nos índices sobre a depressão, nós vamos identificar isso. Para a América Latina, nós somos campeões em depressão. Por quê? Porque a ansiedade está casada com a depressão. Se eu não consigo atingir os objetivos que me remetem a um comportamento ansioso, quando eu vou tratar a ansiedade, eu tenho a tendência de cair numa angústia, numa depressão de apego ao passado. E aqui, então, eu vou enumerar alguns pontos dos motivos pela qual também, dentro dessa conjuntura, eu julgo que é favorável para que o Brasil seja campeão de ansiedade a nível mundial. Um dos fatores é a negação cultural. Nós somos um país afrodescendente, quase 60% da população brasileira é preta, negra ou parda, mas num país onde o embranquecimento e a cultura do branco predomina, o privilégio nosso de brancos. E isto faz com que quase 60% da população se vê inadequada nessa cultura, nessa realidade, porque nega-se a sua raça, nega-se a sua cor, e aí vai gerando uma perda de identidade cultural, negação da história do passado. Imagina, o Brasil viveu aproximadamente 330 anos de escravatura, e depois foi proclamada a abolição, e essa abolição não deu ao negro condição de terra, de produtividade. Ele volta como uma outra forma de escravatura, que é a mão de obra, aquela de exploração escravocrata, porém com a pseudo-simbologia da abolição. Isso é um fator muito forte, que inclusive no filme que foi lançado recentemente, do Lázaro Ramos, que é Medida Provisória, escandalosamente eles denunciam o racismo no Brasil para a expulsão do negro à África, que está sendo expulso o negro, essa população que não atingiu o status de condição de vida, de produtividade,
para as ruas, para o submundo no Brasil, né? Na questão da miséria, da miserabilidade. O outro aspecto que eu coloco é o massacre dos nossos ancestrais. Nós matamos a nossa raiz indígena. O Brasil é um país que foi ocupado pela Europa, pelos portugueses e massacrou os seus ancestrais, a sua cultura original. Os donos dessa terra são os povos indígenas. E este vídeo eu lanço na Semana da Cultura dos Povos Indígenas, 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. E isso tem que ser cultivado, tem que ser rememorizado e tem que dar aos nossos ancestrais a condicionalidade para que eles consigam sobreviver e viver de forma digna nas suas demarcações das terras indígenas, coisa que na atual conjuntura brasileira está sendo destruída pelo garimpo ilegal, pelo desmatamento das suas áreas de preservação. Mas você pode dizer, poxa, é muita terra para pouco índio, mas é que a cultura do cultuar a ancestralidade indígena faz parte de um museu vivo que nós temos. E, de fato, onde há índios, há preservação de floresta, com certeza. Tem dados que mostram que onde os índios estão, nem 2% da floresta é devastado. E onde eles não estão, mais de 60% é devastado. Então, nesse sentido que é um item que faz com que nós tenhamos uma perda da raiz, da nossa ancestralidade. E aí dá margem para a ansiedade, porque a ansiedade é o apego ao amanhã. E sem uma raiz, a gente fica solto pelo mundo, como levados pelo vento, pela condicionalidade das mudanças momentâneas, principalmente estruturais, naturais e políticas. E também nós temos essa população empobrecida que aumenta mais ainda a distância entre ricos e pobres. Para ter uma ideia, apenas 4% da população brasileira ganha acima de R$4.000. Imagina! Então nós temos um quantitativo popular de população que deseja adquirir bens e não consegue. Numa sociedade que vende uma imagem de bem-estar da classe média através da mídia, das novelas, dos filmes, onde nega-se a forma que o brasileiro é e a condição que ele está, como se fosse assim colocar tapar o sol com a peneira para não se ver a realidade brasileira. Porém, isto vai gerando sintomas de ansiedade, porque eu vivo constantemente inadequado na minha realidade. E lógico que tem os fatores individuais de hábitos que são criados no cotidiano que faz com que a gente fuja da nossa realidade presente para viver do amanhã, principalmente no atual momento onde nós estamos vivendo muitas fantasias do que as redes sociais nos oferecem. A gente sempre está vivendo de uma fantasia, é o TikTok, é imagem, é estética, sempre negando o presente, esquecendo do passado, do que nós somos, de onde viemos, e ao mesmo tempo nos projetando para um futuro que é quase incapaz de atingirmos, do bem-estar, da felicidade. Olha como que a Mega Sena no Brasil, em questão de dias, ela acumula milhões de apostas, sempre no desejo de que vamos ganhar uma bolada para poder suprir nossas ansiedades e nossos desejos futuros, que aí só ressalta a ansiedade. Então aqui eu vou pontuar 4 itens importantes para que você possa preservar a sua ansiedade, porque a ansiedade todos nós temos que ter, porque todos nós também projetamos o futuro, então a ansiedade ela é inerente. Negar a ansiedade é uma coisa que não vai dar certo. Então, o primeiro passo, nunca negue a sua ansiedade. Potencialize a sua ansiedade. Ao potencializar a sua ansiedade, você vai então valorizar a sua história, do que você projeta para amanhã. Mas para isso, você tem a segunda dica minha, reconstrua a sua história.
Sabe de onde você veio, quem você é, quais são os seus próximos, os seus familiares. Saiba identificar seus traços culturais local, regional e nacional e como que neste nacional nós estamos numa conjuntura mundial. Por isso que é importante você ter conhecimento geral, saber dos fatos que estão acontecendo ao seu redor, não só dentro da sua casa, mas na sua vizinhança, na sua comunidade. Ser participativo desta história passada, para que o seu desejo futuro tenha uma raiz, tenha um pega para você poder existir. Também a ansiedade, ela é provocada muito pela necessidade de você resolver as coisas de forma imediatamente. Então eu indico que você mantenha momentos também sem fazer nada, de paralisia, de ficar à toa, através de um ócio criativo, de uma atividade manual, onde você possa se integrar no seu dia a dia, fazendo o que você está fazendo. Por exemplo, você está assistindo um filme, que você assista um filme. Você está fazendo uma coisa manual, uma comida, uma limpeza de uma casa, que você fique ali fazendo o que você está fazendo. Ter momentos de você ficar parado, concentrado em respiração. Algumas pessoas vão indicar meditação. De você não ficar o tempo todo sempre pensando na manhã, mas trazer para a realidade cotidiana. Enfim, nesse item que eu estou falando, assuma o seu cotidiano e faça o que você está fazendo com atenção e foco. E também, para que você possa ter um controle dessa ansiedade, potencializando essa ansiedade, é proporcionar momentos assim de lazer, momentos onde você possa também se encontrar com o seu corpo de forma saudável. Aí eu indico o esporte, a prática esportiva, a forma de você se alimentar, comida simples, mas se alimentar de uma forma assim contemplativa daquilo que você está comendo. Fugir dos enlatados, do fast food. Essa comida processada não é desenvolvida por você. Fazer a comida que você come e tentar saborear ela na condição que você pôde fazer, dando valor naquilo que você tem. E também valorizar os momentos com as pessoas nos vínculos afetivos. Se a sua ansiedade precisa, então, de um processo de cura no sentido patológico, aí sim é necessário o uso de uma medicação com orientação psiquiátrica e uma boa psicoterapia para você fazer essa ligação entre passado, assumindo o seu presente e construção dos seus projetos futuros. Aí você vai potencializar a sua ansiedade. Mas vamos fazer com que esse cenário mude neste país. Vamos falar um pouco mais disso, não vamos negar aquilo que nós somos e os sintomas patológicos que no coletivo a sociedade brasileira está produzindo, como esta realidade que nós estamos vendo da ansiedade. Somos campeões mundiais de ansiedade. Um abraço e muito obrigado pela sua atenção.